Polícia realiza operação durante o final de semana para combater o alto índice de criminalidade na capital. A Operação Restauração foi a primeira resposta da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão à onda de violência registrada na região metropolitana de São Luís. Delegados de polícia são redistribuídos nas delegacias, seguindo nova estratégia da segurança pública. Está previsto ainda pela Superintendência de Polícia Civil da capital a realização de um curso voltado para 50 delegados da Polícia Civil do Maranhão em junho deste ano. Vereadores voltam a falar sobre a instalação da CPI do programa Bom Peixe. O fato pode causar problema na relação entre pedetistas e prefeitura. A CPI irá investigar o fim do programa que fornecia peixe barato à comunidade. Morre o prefeito de Cidelândia, Augusto Alves Teixeira, do PMDB, vítima de um fungo que atingiu o cérebro. Em São José de Ribamar, Justiça determina reintegração de posse das casas do programa Minha Casa Minha Vida, que haviam sido invadidos. Residencial Nova Terra também foi invadido e nenhuma ação foi tomada até agora. Tudo isso e muito mais, agora, no Maranhão Acontece. Olá, boa noite. Nossa edição de hoje volta a falar sobre um número assustador da violência na Grande São Luís. Durante o final de semana, integrantes da equipe de polícia especial foram às ruas tentar diminuir as estatísticas. O secretário de Segurança Pública, Aloísio Mendes, esteve na linha de frente dos trabalhos. A operação contou com a participação das polícias civil, militar e do Grupo Tático Aéreo, que sobrevoou os 4 municípios da região metropolitana de São Luís, principalmente à noite, dando apoio às viaturas que circulavam pelas ruas e avenidas da capital. A Operação Restauração foi a primeira resposta da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão à onda de violência registrada na região metropolitana de São Luís, que nos primeiros 15 dias de abril registrou 56 homicídios. No fim de semana da operação, foram registrados apenas 4 homicídios, uma redução considerável nos índices de violência na capital. Nós tivemos uma redução em todo tipo de crime comparativo ao final de semana passado. Nós reduzimos o número de homicídios grandemente, aumentamos a apreensão de armas, a prisão de traficantes, a condução de pessoas às delegacias, a recuperação de veículos furtados. Então, o balanço geral é muito positivo. Durante os 4 dias da operação, 35 pessoas foram conduzidas às delegacias, 6 armas foram apreendidas, 10 veículos furtados e roubados foram localizados, 4 pessoas presas por tráfico de drogas e 4 morreram, a maioria por arma de fogo. A Operação Restauração vai continuar até o fim deste mês e a partir de quinta-feira vai voltar às ruas. Nós vamos manter essa estrutura que foi montada nesse final de semana, que são os períodos de maior violência, não só no Maranhão, mas em qualquer estado brasileiro. São os períodos onde se verifica o maior número de ocorrências de quinta-feira até domingo. Esperamos que essas medidas continuem durante todo o mês do ano. Outra ação de combate aos crimes foi tomada pela Superintendência da Polícia Civil. Todos os delegados foram remanejados de suas delegacias e a medida é uma alternativa encontrada pelo setor que já havia sido utilizado na Secretaria. Os altos índices de criminalidade registrados na cidade nos últimos dias incentivou o rodízio, segundo a superintendente. As mudanças foram realizadas de acordo com o perfil de cada profissional. Foram analisadas a situação de cada área para onde os delegados foram remanejados. Então, esse remanejamento é uma atitude normal da Secretaria de Segurança que sempre teve. Sempre teve e sempre terá, porque nós entendemos que toda mudança será salutar. Ainda de acordo com Caterine Chaves, o trabalho tem como objetivo melhorar o atendimento à população nas permanências das delegacias e plantões de São Luís. E pretende premiar os profissionais que mais se destacarem durante as atividades. É verdade, nós estamos trabalhando nesse programa de premiação por produtividade, objetivando justamente motivar o nosso pessoal, mas ainda está em fase de estudo, mas logo nós estaremos divulgando esse planejamento. Está previsto ainda pela Superintendência de Polícia Civil da capital a realização de um curso voltado para 50 delegados da Polícia Civil do Maranhão em junho deste ano.
e vai ser ministrado por especialistas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da cidade de São Paulo. Estamos com a programação já toda montada para dar início a esse curso. Eles vão passar aqui durante uma semana, um curso intensivo com uma turma de delegados, tanto da Homicídios como das demais distritais e alguns delegados do interior, justamente para treinar os nossos delegados na investigação do crime de homicídio, especificamente do crime de homicídio, crimes violentos e na preservação do local do crime. E o começo da manhã de hoje foi complicado para os moradores do Araçagi, Raposa e bairros vizinhos. Manifestantes da Vila Luizão impediram os ônibus que trafegavam na Avenida dos Holandeses, tudo para protestar por melhores coletivos e readequação das linhas de ônibus. Barreiras de pneus bloqueavam o tráfego na faixa da direita. Somente os ônibus coletivos eram impedidos de trafegar. Os carros de passeio estavam liberados, mas com apenas uma faixa disponível para tráfego, um grande engarrafamento se formou. O trecho no sentido Raposa-Calhau foi o mais comprometido. Era quilométrica a fila de carros engarrafados. A presença da Unidade de Segurança Comunitária, da PM, garantia uma manifestação pacífica. O prejuízo está sendo para quem está nos ônibus, né? Não temos nenhum registro de incidente até o presente momento. Estamos verificando aí a possibilidade de liberar daqui a pouco as vias. Os problemas na infraestrutura da Vila Luizão eram um dos motivos do protesto. Mas a razão principal do bloqueio é a má qualidade do transporte coletivo. Os moradores reclamam da falta de ônibus que causa demora na espera. Também dizem que faltam abrigos nas paradas. Isso revolta a população com esse descaso de mando das empresas e também da Secretaria de Trânsito e Transporte, que não toma nenhuma providência. Também é devido ao descaso de tanto buraco. A infraestrutura do nosso bairro está sucateada também. O Grupo de Ação e Renovação Popular também denuncia que a comunidade foi prejudicada com a retirada recente do ponto final de uma linha da Vila Luizão. E foi colocada a 4 quilômetros no município de Ribamar. Então as pessoas da Vila Luizão ficam a mercê. Quando os ônibus vêm de lá, já vem superlotado. E com isso acaba não atendendo a população da Vila Luizão, que é dona da linha. Bom, em nota, a Prefeitura de São Luís informou que esteve reunida com os moradores da Vila Luizão e que medidas já vão ser adotadas a partir de amanhã. E na próxima semana acontece uma reunião com os moradores da Vila Luizão. O Ministério Público Estadual deu entrada na Justiça com uma ação civil pública e criminal contra os organizadores do Metal Open Air, que foi realizado ano passado. O festival prometeu apresentar 47 bandas locais, nacionais e internacionais no Parque Independência. A ação é movida pela Promotoria do Consumidor contra Luiz Felipe Negri de Melo, Natanael Francisco Ferreira, a Negri Produções Artísticas e a Lamparina Produções. Na ação também é solicitado o pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$2 milhões. E veja daqui a pouco, no próximo bloco, as movimentações na Câmara Municipal, um espaço para as discussões sobre a instalação da CPI do programa Bom Peixe e comentários políticos de Raimundo Borges. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta e agora com o nosso giro de notícias sobre os bastidores da política no Maranhão. Uma manifestação interrompeu as atividades na Câmara de São Luís nesta segunda-feira. Universitários protestaram em defesa da Vila Apaco. Após a manifestação, os trabalhos foram retomados e a discussão girou em torno da polêmica CPI do Bom Peixe. A sessão desta segunda-feira na Câmara transcorria tranquila, até 3 estudantes universitários iniciarem um protesto em favor dos moradores da Vila Apaco. Eles cobravam um olhar do poder público para as pessoas que estão há mais de 60 dias em condições subhumanas, depois que tiveram as residências alagadas. A sessão era presidida pelo vereador Pavão Filho, que imediatamente suspendeu os trabalhos para que os manifestantes fossem ouvidos. Um deles usou a tribuna para falar em nome dos desabrigados. Segundo o jovem, além de casos de doenças como micoses e surto de piolhos,
uma pessoa recorreu ao suicídio pelas péssimas condições enfrentadas. Esta estudante diz que não representa nenhum grupo. Segundo ela, são pessoas ajudando pessoas. Nós não representamos entidade nenhuma, a gente só está tentando ajudar mesmo, tentar chamar atenção para ver se acontece alguma coisa. Com o fim da manifestação, ficou acertado que cada vereador irá doar R$300 para que seja amenizada a situação dos moradores da Vila Paco. Mas agora, nos bastidores aqui da Câmara, só se fala na CPI do Bom Peixe. A CPI irá investigar o fim do programa que fornecia peixe barato à comunidade. Os vereadores do PDT justificam seus posicionamentos. O vereador Ivaldo Rodrigues disse que chegou a anunciar que assinaria a CPI, mas nunca foi procurado pelo autor do requerimento. Porém, disse que apoia as investigações, contanto que sejam sérias. Ivaldo disse que o seu partido, o PDT, está tranquilo quanto à CPI, pois, segundo ele, o período em que a pasta foi comandada por Júlio França, que é membro do Partido Democrático Trabalhista, nada foi feito que não estivesse dentro da legalidade. Nós estamos aguardando que essa CPI seja séria e que possa provar quem realmente tem alguma coisa, se for para provar, mas prove com clareza, com dados, com conteúdo. Já o vereador Pavão Filho, que também é do PDT, assinou o requerimento para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito investigar o fim do programa Bom Peixe. O vereador disse que a CPI não irá investigar pessoas nem partidos e que é um instrumento legal da Câmara para representar a vontade popular. A CPI é um instrumento do Poder Legislativo. Segundo o CPI, nem para investigar pessoas e nem partidos. É um instrumento de investigação da coisa pública. E na Assembleia Legislativa, uma obra anunciada pelo governo do estado como concluída foi alvo de críticas pela bancada da oposição. A obra da MA 020, que liga Vargem Grande a Coroatá, está orçada em R$18 milhões. A reportagem é de Ismael Gama. As discussões na tarde desta segunda-feira giraram em torno da denúncia apresentada pelo deputado Marcelo Tavares sobre a MA 020, que liga as cidades de Vargem Grande e Coroatá, na região dos Cocais. O governo do estado enviou relatório ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, informando que a estrada estaria concluída. Mas, segundo o deputado Marcelo Tavares, nada foi feito pelo governo no local. O que eu disse, reafirmo e provei com o documento, é que o governo do estado do Maranhão informou ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o dono desse dinheiro, que a obra estava concluída e ela não foi concluída. O deputado Bira do Pindaré viajou nesse fim de semana pela estrada e conta que a MA 020 está sem qualquer infraestrutura. Olha, o que eu pude constatar pessoalmente ao trafegar pela estrada é que ela não existe. Simplesmente é uma estrada fantasma. São 50 quilômetros de abandono e de descaso. Segundo os deputados da oposição, o contrato feito entre o governo do estado e a empresa JS Canaã para a recuperação de 47 quilômetros da MA 020 foi de R$18 milhões. O deputado Max Barros, que era secretário de infraestrutura, informou o motivo do atraso da obra. De fato, logo que a governadora Rosiana assumiu, ela fez uma licitação para a pavimentação da estrada Coroatá-Vargem Grande. A estrada, ao todo, são em torno de 70 quilômetros e já estava contratada no governo anterior, o governo Jackson Lago. Então, ela não contratou os 3 lotes. O trecho que estava contratado anteriormente, ela não contratou. Contratou os outros 2, aproximadamente 47 quilômetros. Desses 47 quilômetros, foram executados 21 quilômetros, aproximadamente 50% da estrada. E o valor desse contrato era de 19 milhões. Foi pago à empresa em torno de 6 milhões, ou seja, 1/3 do valor do contrato foi pago e foi feito quase 50%. A empresa ficou inadimplente, o contrato foi rescindido, foi feita nova licitação e foi contratada uma nova empresa que deve concluir a obra até o final do ano. E morreu hoje, no município de Cidelândia, no Maranhão, o prefeito Augusto Alves Teixeira, conhecido como Neto Teixeira. Estava internado em estado grave no Hospital Carlos Macieira, em São Luís. Desde 2012, o prefeito lutava contra uma bactéria alojada no cérebro. Apesar do problema de saúde, Neto Teixeira, que tinha 52 anos, ainda disputou e venceu o segundo mandato. Com a morte de Neto Teixeira, quem deve assumir a prefeitura de Cidelândia é o vice-prefeito Ivan Nunes. Em nota, a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEM, lamentou a morte do prefeito. Vice-prefeitos de municípios do Maranhão participaram de reunião em São Luís. No encontro foi discutida a importância do papel do vice na gestão municipal e o planejamento para os próximos 4 anos da Associação de Vice-Prefeitos do Estado.
Criada há 4 anos, a Associação de Vice-Prefeitos do Estado do Maranhão ainda tenta se firmar como um ente que contribua com ideias que possam colaborar com a boa gestão municipal. No último sábado, a associação realizou reunião para definir os rumos dos próximos 4 anos. O atual presidente da associação, o ex-prefeito de Paço do Lumiar, Raimundo Filho, coordenou os trabalhos e disse que a Aviprema tem como missão buscar a qualificação dos seus associados para que atuem de forma harmoniosa com o prefeito. O objetivo da associação é justamente essa, capacitar os vice-prefeitos, preparar para que possa assessorar melhor, melhor o gestor, melhor o prefeito e assim melhorar mais ainda a municipalidade. Raimundo Filho, que por várias vezes chegou a ocupar a vaga de Bia Venâncio em Paço do Lumiar, diz que compreender o seu papel na gestão municipal evita os desentendimentos. Muitos não sabem qual a função do vice-prefeito, outros acham que o vice tem a mesma função do prefeito, e não é. Nós sabemos que o vice é um auxiliar do prefeito. O vice ele só ocupa alguma pasta, só participa diretamente quando o prefeito a convida. Na reunião de sábado, ficou definido que uma nova data será marcada para o dia da eleição da nova diretoria, que deverá sair de uma chapa de consenso. Um dos grandes fatos políticos dessa semana é a fusão dos partidos PMN e PPS. A expectativa é aumentar o número de deputados e juntos formar o novo partido Mobilização Democrática. Assunto para os comentários políticos do jornalista Raimundo Borges. Boa noite, Borges. Boa noite, Hugo. Pois é, os dois partidos, PPS e PMN, eles estão se mobilizando para se transformar numa sigla única. Esse movimento já está mais ou menos encaminhado em Brasília e aqui no Maranhão, como também nos demais estados. Em Brasília, na quarta-feira, vão se reunir os dirigentes do PMN e do PPS para estabelecer as normas e o regulamento do estatuto do novo partido, que ainda não tem denominação, mas pode ser mobilização democrática, é uma das indicações que está sendo apontada. E, enquanto isso, no Maranhão, a deputada Elisiane Gama, que preside o PPS, ela se reúne amanhã com os demais membros do partido e também do PMN, e para quando chegar em Brasília, na quarta-feira, ela já levar uma posição do que acontece aqui no estado. No Maranhão, o PPS tem o deputado Simplício Araújo, que já pediu justa causa à Justiça Eleitoral para se desfiliar do PPS. O TSE negou esse pedido, alegando que ele não sofreu discriminação dentro do partido e, portanto, não teria motivos justificados para o pedido que ele fez. O deputado Otelino Neto também pediu ao TRE o desligamento do partido pelo mesmo motivo, alegando justa causa para deixar o PPS. Também não foi julgado ainda o pedido no Tribunal Regional Eleitoral. E no âmbito nacional, esses dois partidos unidos, eles vão se tornar uma sigla que pode chegar a até 30 deputados federais. Com isso, aumenta o tempo de televisão. Por exemplo, na campanha eleitoral, o PPS hoje tem 20 segundos apenas, e com a fusão e o aumento da bancada para aproximadamente 30 deputados federais, o novo partido poderá chegar perto de 2 minutos de tempo de televisão. E tem também a vinculação com a disputa presidencial de 2014. O presidente do PPS, Roberto Freire, de Pernambuco, ele pode tornar um partido bem forte e apoiar o governador de Pernambuco, o atual governador, que é o presidente nacional do PSB e pré-candidato à sucessão da presidente Dilma. Fazendo isso, o deputado Roberto Freire estaria preparando o terreno para a sua reeleição com tranquilidade, apoiado naturalmente pelo governador e, na época, então, daqui a um ano, candidato a presidente Eduardo Campos. Então, é um jogo que começa em Brasília, passa por Pernambuco, passa pela sucessão presidencial e aqui no Maranhão, a presidente Elisiane Gama, ela também trabalha em outra frente, que é a Via Alternativa Popular, que também não tem um caminho definido ainda, mas
ano pré-eleitoral é cheio de todas essas manobras e jogadas de todos os lados. Hugo Reis. Obrigado, Borges. Boa noite. E veja, depois do intervalo, Justiça determina reintegração de posse dos imóveis do Miritiúa. Invasores têm 72 horas para deixar o local. Os detalhes daqui a pouco. Casas do Programa Federal Minha Casa Minha Vida, que haviam sido invadidas desde o dia 6 de abril, agora vão ter que obedecer à decisão da Justiça. Um termo de reintegração de posse foi apresentado aos moradores que insistem em ocupar os empreendimentos de forma irregular. A desocupação das 350 casas do residencial Nova Miritiúa, em São José de Ribamar, foi uma determinação da 5ª Vara da Seção Judiciária do Maranhão. Policiais federais e militares, além de funcionários da Caixa Econômica Federal, participaram da ação. O trabalho vai ser realizado em 3 etapas. Na primeira, a Justiça Federal vai notificar as pessoas que ocuparam irregularmente os imóveis dos 3 residenciais. Todas elas têm 72 horas para sair dos locais. A Polícia Federal hoje intima todos, notifica para que em 72 horas, prazo fixado pela Justiça, eles possam desocupar voluntariamente os imóveis. Até mesmo quem é dono legalmente da casa, como Dona Raimunda, vai ter que sair do local. Por medo, ela resolveu ocupar o imóvel. Ligaram avisando para a gente vir tomar de conta do imóvel, que era da gente que estava sendo invadido. Ela chegou que já tinha uma pessoa? Já tinha uma pessoa, conversei com ele, ele disse, você prova que a casa é sua, mostrei o documento, provei e ele saiu numa boa, sem confusão. Já este outro morador conta que não tem documentação, mas que deseja ficar com a casa e assumir as prestações. Que a Caixa venha e tome uma providência, até porque tem muitos conhecidos também, amigos, que estão precisando também da casa, que já pagaram e não receberam, e a Caixa não passa. Ninguém está para invadir. A pessoa também pode pagar, agora depende, a condição. E nós estamos aí aguardando, vemos o que a Justiça resolve, né? Assim como eu e vários que estão aqui. O superintendente da Caixa Econômica Federal, que também participa das ações, explica como fica a situação dos 2 casos. Qualquer acesso ao programa Minha Casa Minha Vida, a essas habitações, precisa passar pelo município de vinculação da família que deseja então uma moradia. Vai na Secretaria da Habitação, na Secretaria da Assistência Social, se inscreve no programa, busca a sua habilitação e aí vai ter o momento da contratação de forma adequada, de forma regular. Além do Nova Miritiúa, também tiveram as casas invadidas o Nova Terra, em São José de Ribamar, próximo ao bairro Matinha, ocupado no final do mês passado, e o sítio Natureza 3, em Passo do Lumiar, às margens da MA 201, habitado há aproximadamente 8 meses. As casas do residencial Nova Miritiúa foram invadidas no último dia 6. A maioria delas não está pronta para ser entregue e, mesmo assim, foram ocupadas irregularmente. Instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias dos imóveis não estão concluídas. Além disso, algumas das residências não têm piso. Também em São José de Ribamar, o residencial Nova Terra foi invadido. Nossa equipe esteve no local para conversar com os ocupantes das casas e saber o motivo da ocupação dos imóveis, já que a grande maioria não foi sorteada pelo programa residencial. São cerca de 2.300 famílias ocupando as casas do residencial Nova Terra do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Com a notícia de que deverão entregar o imóvel aos proprietários, essas pessoas organizaram uma associação para impedir a saída das casas. Que a gente quer um diálogo aberto, juntamente com essas pessoas que foram sorteadas, mas essas pessoas mesmo não estão dando um apoio, porque elas são as primeiras a defamar fisicamente e verbalmente as pessoas que estão dentro da casa, os ocupantes. A invasão dos imóveis aconteceu no final do mês de março, após as casas ficarem vários meses desocupadas, devido a uma pendência entre a Prefeitura de São José de Ribamar e os sorteados. O residencial Nova Terra reúne 4.000 casas e são destinadas a famílias com renda mensal de até R$ 1.600. Mas o que essas pessoas denunciam é que a maioria dos sorteados não precisam de moradia. Segundo Dona Moema, ela fez a inscrição no programa. Foi sorteada, mas não recebeu o imóvel. Eu fui sorteada, como a Caixa nunca me chamou, eu me achei no direito de ocupar uma casa. Por quê? Porque isso aqui é um programa que diz que é para pessoas que necessitam. Se eles me tirarem daqui, eu não sei nem para onde é que eu vou.
Tu tá entendendo? Eu não tenho para onde ir. Segundo um dos líderes da Associação de Moradores e Ocupantes do Residencial Nova Terra, a acusação de que os verdadeiros donos são recebidos com violência é falsa. Não tem agressão, a gente está conversando pacificamente com eles, mostrando a situação e dizendo para eles procurar a Caixa para resolver a situação deles. Porque nós estamos fazendo uma ocupação e estamos esperando também que alguém da Caixa venha para resolver o nosso problema. Porque se você vê aqui, é a cara de cada uma pessoa dessa, são pessoas humildes, mas merecem ser respeitadas, viu? São pessoas que, mãe de família, que você chega na casa dela, ela está sentada na porta com uma criança pedindo socorro, viu? E o governo não vê isso. Eu lamento muito, porque a nossa governadora disse que era o governo que ela ia fazer, o final do governo dela, mas ela ia fazer com muita tranquilidade, muita transparência e trazer qualidade de vida para a população. E nada disso está acontecendo. Este outro líder espera que a Caixa faça um acordo com as famílias e que a retirada seja pacífica, porque entre os ocupantes existem crianças, idosos e pessoas com deficiência. A pessoa tem que vir na associação e a gente, com a comissão, vamos explicar para a pessoa que foi sorteada na casa e vai até a casa juntamente conversar com o ocupante e estamos tentando liberar a casa, porque a gente não quer nenhum conflito entre ambas as partes, porque aqui a gente está para apaciguar a situação. E a Prefeitura de São Luís disponibilizou hoje o acesso às informações do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU 2013. Quem quiser pagar o seu imposto com desconto, basta acessar o portal da Prefeitura, saoluís.ma.gov.br. Empresas foram fiscalizadas pelo Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial para verificar se produtos como eletrodomésticos e similares estão certificados com o selo do Inmetro. A medida vai seguir durante toda a semana. O fiscal do IMEC analisa o produto, confere se o selo do Inmetro está na embalagem e também no corpo do produto. Durante toda esta semana, a fiscalização que está sendo realizada em todo o país, aqui em São Luís, deverá visitar cerca de 30 lojas e shoppings. O fiscal explica o objetivo da operação. Essa fiscalização é objetiva de orientar os proprietários de loja, o lojista e os consumidores a só comprar os produtos que tiver a certificação do Inmetro. É a este selo que o consumidor deve ficar atento na compra de um produto. Ele funciona como uma espécie de certificado que garante que o produto cumpre todas as exigências legais. Até o mês de julho, todos os produtos eletroportáteis, como batedeira, liquidificador, torradeira e outros, somente poderão ser comercializados se apresentarem o selo do Inmetro. As lojas estão atentas à determinação. O cliente hoje ele procura produtos com selo do Inmetro porque dá uma confiança, uma garantia, até para depois procurar os direitos dele. Esta fiscalização é somente de orientação, mas em julho será feita uma nova vistoria. E aí, as lojas que descumprirem a exigência terão produtos apreendidos e serão autuadas. Voltamos no próximo bloco com as informações sobre a campanha contra a gripe. A mobilização nacional começou hoje e pretende imunizar milhões de brasileiros. Um instante só. As chuvas no Maranhão estão diminuindo a cada ano. Essa redução do nível pluviométrico no estado está preocupando o setor de meteorologia da UEMA, pois as reservas naturais de água podem diminuir drasticamente ou até acabar em poucos anos. Ano após ano, a quantidade de chuvas que cai no estado diminui cerca de 40%. A informação é do setor de meteorologia da UEMA, que está preocupado com as reservas naturais de água do Maranhão, que podem até acabar em poucos anos. Não tem como não ficar, né? Veja bem, você, por exemplo, espera que chova 1000 milímetros, chove apenas 500, né? Ou 400 desse total, quer dizer, aquela capacidade que você esperaria que o açude ou os reservatórios alcançassem, eles não irão alcançar. E logo depois a gente vai entrar no período seco.
Em São Luís, a redução é calculada a partir da média histórica de chuvas que caíram na cidade em anos anteriores, 2.300 mililitros. Em 2012, o índice caiu para 990 mililitros. E em 2013, até o mês de abril, a quantidade de chuvas foi menor ainda, 658 mililitros. A previsão do setor de meteorologia é que a escassez continue. E não é preciso ser um expert para saber que sem chuva, o abastecimento de água da cidade, que já é precário, fica comprometido. Na estação de tratamento e abastecimento de água do Sacavém, já é possível perceber isso. E se a situação não melhorar, o risco de racionamento é grande. Isso sem falar nos apagões. Nós já estamos vivendo um apagão. Se a gente fosse lembrar bem, em 2012, quantos apagões nós não tivemos aqui no Brasil? Então, esse ano é uma consequência. E começou nesta segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A campanha de iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, as prefeituras dos 217 municípios do Maranhão. A dona de casa, Missilene, aproveitou mais uma campanha de vacinação para vacinar seu filho. Ele está vacinando, todas estão em dias. A meta do Maranhão, estipulada pelo Ministério da Saúde, é imunizar 1.163.000 pessoas, 140 mil na capital. Para isso foram disponibilizadas 1.273.000 doses. A campanha nacional de vacinação contra a gripe se estende até o próximo dia 26. Quem lembra da vacina se protege contra a gripe é o slogan da campanha que, em sua 15ª edição, trouxe uma novidade: a inclusão de 2 grupos de pessoas no grupo prioritário para a vacinação. Temos as puérperas, que são aquelas mãezinhas que acabaram de parir, e também temos os com comorbidades, que são os portadores de doenças crônicas. O grupo prioritário, que é o foco da campanha nacional contra a gripe influenza, envolve as crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Gestantes, idosos, indígenas, detentos e profissionais da saúde completam a lista. Especialistas dizem que a vacina contra a influenza reduz complicações, internações e mortes provocadas por infecções da gripe. Além dos 75 postos fixos, haverá 240 postos disponíveis para o dia D da campanha no dia 20. Nós temos 74 funcionando de segunda a sexta-feira, horário das 8 às 12 e das 14 às 17 horas, funcionando integral, vacinando todo esse grupo. Esta edição de hoje fica por aqui. Fique agora com as notícias do esporte com Ana Tereza. Eu volto às 11h30 da noite com o Dia News. Boa noite e até lá.